A gente hoje tem um conjunto de definições sobre adoção necessária. São situações específicas que, inclusive, uma vez reconhecidas numa criança, parte para a busca ativa direto, porque tem uma urgência na adoção por uma série de requisitos. Mas nós não temos uma lista de doenças tratáveis e não tratáveis. Tem algumas que estão colocadas no jargão. Então, microcefalia está nas não tratáveis, certo? Assim. Ou seja, tem algumas, paralisia cerebral, está nas não tratáveis. Algumas síndromes genéticas, está nas não tratáveis. Mas não é que seja não tratável, é uma classificação, porque quem vai interpretar isto é na hora que tem uma criança concreta e aciona as listas, certo? Então, é a pessoa que vai acionar a lista na vara é que vai aplicar o critério. E a gente não é adivinho para saber. O que eu posso dizer é que a medicina não oferece uma classificação clara. Então, isso é aproximação. Pelo que eu tenho ouvido de relatos em processos de adoção, esse processo de aproximação, ele, na busca ativa, ele opera num sentido que é o inverso. Não é de você chegar numa criança e dizer, não, essa criança eu não aceito porque ela tem uma coisa que eu não estou. É no sentido de como é que, diante de uma criança concreta, com necessidades que eu antes mesmo não tinha indicado com clareza no meu perfil, me mobilizo e adoto. As histórias de busca ativa são feitas o quê? Porque tem algumas pessoas que vão amadurecendo e respondem a isso, e não o inverso. Agora, quando chega a criança concreta, aí é esta criança que permite a gente ter clareza, certo? E ela tem clareza, mas ela também interage. Senão, nesse sentido, a gente não consegue ter uma clareza ao marcar o X, o que eu estou tirando. Então, eu acho que o exercício que a gente tem que fazer o tempo inteiro é de olhar o que gostaria, imaginando algumas situações. Então, microcefalia da Zika, essa é uma situação concreta, está posta. Né? Em alguns... Quando a gente está fazendo o processo de avaliação psicológica, né, então teve uma dinâmica de grupo, em que era um conjunto de casais habilitandos, né? No nosso caso eram casais, eram 6 casais, e estavam participando, e aí a dinâmica é que a psicóloga e a assistente social que estavam conduzindo a dinâmica ofereceram situações concretas, para a gente pensar em uma semana se a gente acolhia. Você está sendo chamado, no nosso caso, foi gêmeas, dentro do perfil da gente. A gente parou para pensar, pensamos, levamos a sério e dizemos não. Tempos depois, adotamos 2 gêmeas. Talvez a reflexão ajude a gente a amadurecer as ideias, né? Mas talvez é isso, ou seja, usar essa questão. Se tivesse uma criança com microcefalia, que eu não sei exatamente onde vai, eu olho para mim, eu bancaria isto. Então, assim, mas é esta reflexão que é importante. Porque essa reflexão é que nos muda. Vai ficar um registro lá. Mas, sei lá, daqui a algum tempo eu vou em outras reuniões de grupo, começo a ver histórias, relatos de outras coisas, vou mudando, de repente me aparece, numa busca ativa, uma criança com microcefalia de Zika, eu olho a criança, vejo... Gente, isto acontece, mas isso acontece por amadurecimento da gente, não é por outra coisa, é pelo processo de reflexão que a gente vai fazendo. O que eu queria enfatizar, eu acho que é esse aspecto. Muito bem. O que são os limites de uma doença? Gente, eles vão variar muito de um lugar para o outro. Eles vão variar muito, por quê? O cuidado da família muda. Gente, em adoção, a gente vê isso, né?
como é que as crianças, independente de coisas, vêm desnutrido, com outros, um monte de problemas. Aliás, isso a gente muda completamente no momento em que a família nova se forma. Porque cuidado faz bem à saúde, produz mudança. Então, nós não temos um cenário separado. Não é a doença em si, mas é a doença em que família, em que condições, com que recursos emocionais. Veja, eu não falo dos materiais, falo dos emocionais que permitem dar conta das necessidades daquela criança. Então, eu diria, a gente tem que preencher o raio da ficha. Preencher o raio, eu estou falando raio, é porque, na verdade, veja que a reflexão importante para nós é a reflexão do autoconhecimento, é a reflexão de olhar para a gente, entrando em contato com as histórias de adoção, entrando em contato com famílias, chegar e dizer, puxa, eu gostaria de ser como Luiz ou como Suzana, mas não sou. Não tem problema. Porque é para um monte de outras coisas capaz de acolher a criança que vai chegar com suas histórias, com suas necessidades e com suas questões. Ou então chegar e dizer, não, pô, legal, eu me reconheço na minha, né, assim, na minha estrutura, que dá. Esse reconhecimento, ele não é só no momento da ficha. Gente, no processo de adoção, tem um momento que a gente inscreve o perfil e tem um momento que a gente muda o perfil. A gente mudou o perfil 2 vezes. Por quê? A gente vai nesse processo mudando. Nós vamos, de alguma maneira, amadurecendo e, de repente, a gente descobre que era uma coisa. O meu primeiro medo que eu tinha não era de doença, era em relação à faixa etária. Então, eu colocar 2 anos, teto, até 2 anos, bebê até 2 anos. Aí, daqui a pouco, criei uma cisma, não, até 4. Imagina, porque 4 anos é a memória mais antiga. Então, é uma cisma, uma ideia, hoje eu olho assim, gente, é de desconhecimento. Eu, médico, porque a imagem é a seguinte, não, a linguagem, a memória, então aí, gente, até começa a ver, vendo na discussão dos grupos, eu falo, gente, não faz diferença nenhuma. E aí foi a passagem para ir até um pouco mais, a gente está com as nossas filhas há 2 anos, chegaram para nós com 6, estamos felizes da vida. É uma experiência enorme ter que se haver com uma história prévia, e elas são senhoras da história. É muito bom isto. Da mesma maneira que tem isso, tem a ver com as necessidades de cuidado. Quando elas chegaram, pediatra, vamos lá, vamos olhar o que pode ser que esteja de dificuldades no horizonte de vida delas. Temos a dificuldade, a gente tem que se haver com elas. Então, esse é o processo, da mesma maneira nasceu. Aquela ansiedade. É normal? A pergunta não é essa, mas assim, quais são os horizontes de adoecimento que se tem? Esse é o território que nos interessa. Mas temos que responder a tal da doença que tem tratamento ou não tratamento. Eu acho que o melhor caminho de entender isto é aquele, se a gente se examina e vê se a gente se sente em condição, neste momento, que a gente vai preencher o tal do papel, de acolher como nosso filho, a nossa filha, alguém que a gente tem um sinal de um adoecimento, alguma coisa que diz que ele não vai ter uma vida análoga que nós tivemos, que vai ter limites, que pode ter limite da fala, do andar, que pode apresentar certas dificuldades. Se a gente consegue se imaginar nisso, então, gente, vai embora. Se a gente hesita, olha para si. Então, eu diria o tratável, o não tratável é a percepção de um limite para o desenvolvimento da criança
que está acima da nossa capacidade. Porque uma vez colocado, quando chegar a criança, gente, daqui a pouco aparece uma criança com adoção necessária, a gente entra em contato e isso muda a gente. Mas é um processo de mudança interior. É um processo que a gente está preparado, porque está pensando, está colocando. É a mesma coisa com idade, é a mesma coisa do ponto de vista daqueles requisitos. Agora, tem que ter um requisito. O requisito é operatório. Né? Ele não é operatório para a gente. Para a gente tem que ser uma reflexão sobre a nossa disponibilidade de amar a criança que nós vamos ter na forma com que ela chega. E eu volto a enfatizar. Isto não é tão diferente assim do que é a filiação biológica. O problema é que na filiação biológica a gente vai se surpreendendo e vai tendo um tempo que você vê. E a sensação é que você tem que mexer o raio do papel, que vai te colocar num território. Isso dá uma sensação de escolha, que não é isso, não é exatamente isso, mas acho eu, e convido vocês a pensarem nessa dimensão, o convite a examinar-se na disponibilidade afetiva que tem de poder lidar com as questões. Pode parecer estranho um médico falando em vida feliz. Tem um professor titular da USP de medicina que chama a atenção, embora essa não seja a perspectiva majoritária, inclusive entre os médicos, mas ele chama a atenção de que um projeto, a medicina, ela serve para produzir felicidade nas pessoas. Quando ela não produz a felicidade, quando ela não produz um alargamento da vida, quando ela não produz uma forma de viver que é melhor, tem alguma coisa de errado com ela. Tem alguma coisa fora de lugar. Essa ideia tem sido crescente do ponto de vista disso. Então, a ideia é pensar um pouco nessas construções que a gente tem. Um aluno de primeiro ano de medicina, nessa semana passada, virou para mim em sala de aula e perguntou, então, professor, é sorte ou azar? O ponto central não é sorte nem azar. O que define o que é sorte ou azar é qual a nossa capacidade de lidar com as coisas que nos acontecem na vida em geral, de todo mundo. Na vida, nem todas as coisas que nos acontecem obedecem ao plano, ao planejado ou àquilo que a gente busca. Aliás, a maioria das coisas que não acontecem, nos acontecem fora do nosso controle. O ponto central é o que nós fazemos com isto. E do que nós fazemos com isto, aquilo que está colocado. Então, a gente adota uma criança. Sorte ou azar? Eu diria, neste caso, é sorte. Sempre. Por quê? A gente que entra no processo de adoção, entra na perspectiva de desenvolver o nosso conhecimento para dar conta das necessidades do nosso filho, com consciência. Esse é o processo de amadurecimento da discussão. Então, gente, eu sinto muito, não pode ter, se a gente tem esse processo de avaliação e de amadurecimento e de conversa nos grupos de adoção e de contato com outras experiências, não pode ter devolução. Devolução é violência contra a criança e contra si mesmo. Alguma coisa saiu errada. Devolução é o marco que alguma coisa saiu errada. Né? Então, assim, o processo de adoção é sorte porque a gente precisa desenvolver a nossa habilidade de lidar com as coisas que vão estar colocadas. Para lidar com isso de uma maneira que seja em busca da felicidade. Se a felicidade vai ser o pulo do Mateus, se a felicidade, como ela se expressa, pode mudar. Mas a gente precisa trabalhar com essa perspectiva de nos prepararmos para responder às necessidades que o outro tem, independente dos rótulos ou dos diagnósticos que possam se colocar na vida.